Foram anos de casamento, confiança e entrega, mas em um instante tudo desmoronou. Quando abri a porta do nosso quarto, vi meu marido com outro homem na nossa própria cama. A cena que nunca vou esquecer mudou minha vida para sempre. Olá, meus queridos. Antes de começar a contar minha história, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Hoje vou dividir com vocês algo que mudou minha vida para sempre, algo que jamais imaginei que poderia acontecer comigo. Meu nome é Maria Helena, tenho 58 anos e até os 53 eu acreditava que tinha a vida que toda mulher sonha ter. Era casada há 32 anos com Roberto, um homem que conheci quando eu tinha apenas 21 anos, numa festa de casamento da minha prima Cristina. Ele era bonito, elegante, trabalhava como representante comercial e tinha aquele jeito confiante que me fazia sentir protegida. Quando ele me convidou para dançar naquela noite, eu senti borboletas no estômago como nunca havia sentido antes. Nossa casa ficava num bairro tranquilo de classe média, uma construção de 2 andares que compramos com muito sacrifício depois de anos pagando aluguel. Lembro do cheiro de tinta fresca quando nos mudamos, da sensação gostosa de finalmente ter um lar nosso. Roberto sempre foi muito cuidadoso com a aparência da casa. As plantas do jardim sempre bem podadas, o gramado sempre aparado, a pintura externa renovada a cada 3 anos sem falta. Ele dizia que uma casa bem cuidada refletia o caráter dos donos. Por dentro, nossa casa tinha aquele ar acolhedor que só uma mulher sabe dar. Cortinas de renda que eu mesma bordava nas tardes de domingo, almofadas coloridas no sofá da sala, o cheiro constante de café passado na hora e bolo no forno. Roberto sempre elogiava minha comida, especialmente meu escondidinho de carne moída e minha torta de frango. Domingo era dia sagrado para o almoço em família, mesmo que família fossem só nós 2. Nunca tivemos filhos, não por escolha, mas porque a vida não nos deu essa bênção. Tentamos por anos, passamos por médicos, fizemos exames, mas nada acontecia. Roberto sempre dizia que não precisávamos de mais ninguém, que éramos completos assim. Eu fingia concordar, mas por dentro sempre sentia um vazio, aquela sensação de que algo estava faltando na nossa história. Talvez por isso eu tenha me dedicado tanto a cuidar da casa, a cuidar dele, a ser a esposa perfeita que achava que ele merecia. Roberto trabalhava viajando muito, representava uma empresa de produtos farmacêuticos e passava semanas fora de casa visitando médicos e farmácias pelo interior. Eu sempre senti muito ciúme dessas viagens, mas ele era tão carinhoso quando voltava, trazia sempre um presente, flores, me levava para jantar fora, me contava sobre as cidades que visitava, os hotéis onde ficava, as pessoas que conhecia. Parecia sempre feliz em me ver, me abraçava forte, dizia que tinha saudades da minha comida, do meu carinho. Nas noites em que ele estava em casa, assistíamos televisão, juntos no sofá da sala. Ele sempre escolhia os programas, geralmente o jornal, algum filme policial, documentário sobre história. Eu não me importava, gostava era da companhia, de sentir o calor do seu corpo ao meu lado, o cheiro do seu perfume misturado com o aroma do café que eu sempre servia depois do jantar. Esses momentos me faziam sentir que éramos um casal feliz, estável, que tínhamos construído algo bonito juntos. Roberto era um homem elegante, mesmo aos 55 anos. Sempre se vestia bem, usava ternos bem cortados para trabalhar, sapatos sempre engraxados, cabelo sempre penteado, cuidava do corpo, fazia academia 3 vezes por semana, dizia que precisava manter a forma para o trabalho. Eu me orgulhava dele,
da forma como outras mulheres olhavam para ele quando saíamos juntos. Era meu marido, minha conquista, meu companheiro de vida. Nossos finais de semana tinham uma rotina gostosa. Sábado de manhã ele lavava o carro enquanto eu cuidava da casa. À tarde, íamos ao supermercado juntos. À noite, assistíamos um filme ou visitávamos a minha irmã Rosilene. Domingo era dia de missa, almoço caprichado e tarde preguiçosa. Eu achava que éramos felizes, que tínhamos encontrado nosso ritmo, nossa forma de viver bem juntos. As amigas sempre comentavam como Roberto era atencioso comigo. Rosângela, minha vizinha, sempre dizia que eu tinha sorte de ter um marido tão presente, tão carinhoso. Fernanda, minha amiga da época da escola, sempre falava que Roberto tinha um olhar especial para mim, que dava para ver o amor nos olhos dele quando me olhava. Eu acreditava nisso, me sentia especial, amada, valorizada. Lembro de uma conversa que tivemos alguns meses antes de tudo mudar. Estávamos na cama, numa dessas noites frias de inverno, debaixo da colcha de crochê que minha mãe havia feito para nós de presente de casamento. Roberto segurava minha mão e dizia como se sentia sortudo por me ter, como eu era a mulher da vida dele, como não conseguia imaginar a vida sem mim. Suas palavras eram doces, sua voz era mansa, seus olhos pareciam sinceros. Naquela noite, dormi com o coração cheio de gratidão, achando que éramos abençoados por Deus. Se alguém me dissesse naquela época que minha vida estava prestes a desabar como um castelo de cartas, eu riria na cara dessa pessoa. Se alguém me dissesse que o homem que dormia ao meu lado há mais de 3 décadas guardava um segredo que destruiria tudo o que eu acreditava sobre nós, sobre ele, sobre mim mesma, eu chamaria essa pessoa de louca. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Às vezes, justamente quando achamos que temos tudo sob controle, quando nos sentimos seguros e protegidos, é que ela nos dá o golpe mais devastador. E o meu golpe estava chegando, silencioso como um gato na madrugada, inevitável como o amanhecer depois da noite mais escura. Era uma quinta-feira comum de março, quando tudo começou a mudar. Roberto havia saído para mais uma viagem de trabalho, dessa vez para o interior de Minas Gerais, onde ficaria por 5 dias. Eu estava acostumada com essas ausências, já fazia parte da nossa rotina há tantos anos. Despedi-me dele na porta de casa como sempre fazia, com um beijo no rosto e o pedido para ele tomar cuidado na estrada. A casa ficou com aquele silêncio que eu conhecia bem, aquele vazio que só se preenche com o barulho da televisão, com o som da máquina de lavar, com o telefone tocando de vez em quando. Aproveitei esses dias para fazer uma limpeza geral, lavar as cortinas, organizar os armários, cuidar do jardim. Era minha forma de ocupar a mente e fazer o tempo passar mais rápido até ele voltar. Mas na manhã de segunda-feira, algo inesperado aconteceu. Roberto ligou dizendo que os negócios tinham corrido melhor que o esperado, que conseguiria fechar todos os contratos e voltaria para casa naquela mesma tarde, um dia antes do previsto. Sua voz no telefone soava alegre, animada. Dizia que estava com saudades e mal podia esperar para me ver. Eu fiquei feliz com a surpresa. Corri para o supermercado para comprar os ingredientes da sua comida preferida. Passei a tarde toda na cozinha preparando uma recepção especial. Quando o relógio marcou 6 horas da tarde, já estava tudo pronto. A mesa posta com nossa louça boa, as velas acesas, o cheiro gostoso de comida caseira tomando conta da cozinha. Tomei um banho caprichado, coloquei a camisola de seda azul que ele havia me dado de presente no último aniversário de casamento, borrifei o perfume francês que ele trouxe de uma das viagens. Estava ansiosa para vê-lo, para dividir a surpresa que havia preparado. Mas Roberto não chegou no horário que disse. 7 horas, 8 horas, 9 horas. Eu tentava ligar no celular dele, mas caía direto na caixa postal. Comecei a ficar preocupada.
imaginando que talvez tivesse acontecido algum problema na estrada, algum imprevisto no trabalho. As velas foram derretendo sozinhas na mesa, a comida foi esfriando e eu fui perdendo o entusiasmo que sentia algumas horas antes. Já passava das 10 da noite quando finalmente escutei o barulho conhecido do carro dele entrando na garagem. Corri até a janela da sala e vi Roberto saindo do carro, mas algo estava diferente. Ele se movia devagar, olhava para os lados como se estivesse verificando se alguém estava observando. Achei estranho, mas pensei que talvez estivesse apenas cansado da viagem longa. Quando ele entrou em casa, corri para abraçá-lo como sempre fazia, mas Roberto me deu apenas um beijo rápido no rosto, quase mecânico, como se estivesse com pressa ou com a cabeça em outro lugar. Senti o cheiro diferente nele, não conseguia identificar o que era, mas não era o perfume que ele costumava usar. Era algo mais doce, mais suave, quase floral. Perguntei sobre a viagem, sobre como tinha corrido tudo, mas ele respondeu com monossílabos, distraído, já subindo as escadas para o quarto. Tentei não demonstrar o quanto aquilo me incomodou. Pensei que talvez fosse apenas cansaço mesmo, ou algum estresse do trabalho. Guardei a comida na geladeira. Apaguei as velas, que já haviam derretido quase completamente, e subi para o quarto. Roberto já estava no banheiro, ouvi o barulho do chuveiro ligado. Quando ele saiu, apenas de toalha na cintura, notei algumas coisas que não consegui ignorar. Sua pele estava com um bronzeado mais intenso, como se tivesse passado muito tempo no sol. Havia uma marca estranha no pescoço, uma marquinha roxa que parecia um chupão, mas quando perguntei, ele disse que havia se machucado com a mala. Aquela foi nossa primeira noite estranha em 32 anos de casamento. Roberto deitou-se de costas para mim, alegando estar exausto. Normalmente, depois de viagens longas, ele gostava de conversar, de me contar detalhes sobre os lugares que visitou, as pessoas que conheceu. Mas naquela noite, nada. Apenas um silêncio pesado e o som da sua respiração que demorou muito para encontrar o ritmo do sono. Nos dias seguintes, Roberto voltou ao normal, ou pelo menos ao que eu achava que era normal. Retomamos nossa rotina, ele voltou a trabalhar, voltou a ser carinhoso, atencioso. Chegou até a me trazer flores sem motivo especial numa quinta-feira qualquer, margaridas brancas que comprou na floricultura perto do escritório. Disse que viu as flores e lembrou de mim, que quis me fazer uma surpresa. Fiquei emocionada. Achei que tinha imaginado coisas naquela noite da viagem, mas as pequenas estranhezas começaram a se acumular como migalhas de pão deixadas por alguém que quer marcar um caminho. Roberto começou a tomar banhos mais demorados, às vezes 2 banhos por dia, coisa que nunca tinha feito antes. Sua rotina de exercícios intensificou, agora ia à academia 4, 5 vezes por semana. Comprou roupas novas, mais joviais, camisetas mais justas, calças mais modernas. Quando perguntei sobre a mudança no visual, ele disse que estava se sentindo mais disposto, que queria se cuidar melhor. O celular dele também virou uma extensão do corpo. Antes, Roberto deixava o telefone jogado em qualquer lugar da casa. Às vezes esquecia até de carregar. Agora estava sempre com ele nas mãos, verificando mensagem, sorrindo para a tela de um jeito que eu não reconhecia. Quando eu chegava perto, ele rapidamente mudava de tela ou colocava o aparelho virado para baixo. Dizia que eram coisas do trabalho, novos aplicativos que a empresa havia implementado para controlar as vendas. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto, encontrei um cartão de visita no bolso da calça que ele havia usado no dia anterior. Era de um restaurante japonês no centro da cidade, um lugar sofisticado que eu nunca havia conhecido. No verso do cartão, havia algo escrito à mão. Obrigado pela companhia. Até breve.
A letra era masculina, firme, desconhecida para mim. Quando mostrei o cartão para Roberto na hora do jantar, ele disse que havia almoçado lá com um cliente importante, que o homem havia escrito o recado para agradecer o negócio fechado. Comecei a prestar mais atenção nos pequenos detalhes. Roberto havia mudado o perfume que usava há anos por um mais jovem, mais moderno. Suas roupas íntimas também eram diferentes, cuecas de marcas caras que eu nunca havia visto antes. Quando perguntei onde havia comprado, ele disse que foi numa loja nova no shopping, que aproveitou uma promoção. Achei tudo razoável, normal, coisas que um homem da idade dele poderia fazer para se sentir mais atraente, mais jovem, mas havia algo no olhar dele que eu não conseguia decifrar. Às vezes, eu o surpreendia me observando com uma expressão que misturava carinho e algo que parecia culpa. Outras vezes, ele ficava distante, perdido em pensamentos que eu não conseguia acessar. Quando perguntava se estava tudo bem, ele sorria, me abraçava, dizia que estava ótimo, que talvez estivesse um pouco cansado do trabalho. As viagens também ficaram mais frequentes, onde antes ele viajava uma vez por mês, agora eram 2, às vezes 3 viagens, sempre para cidades diferentes, sempre com justificativas plausíveis sobre novos territórios, novos clientes, expansão da empresa. Roberto voltava sempre com histórias sobre os lugares que visitava, as pessoas que conhecia, mas algo nessas histórias soava ensaiado, como se ele as tivesse preparado antes de chegar em casa. Uma noite, enquanto assistíamos televisão no sofá da sala, recebi uma mensagem no meu próprio celular. Era da Fernanda, minha amiga da época de escola, que havia me visto no shopping com um homem que não era Roberto. A descrição que ela fez não batia com nenhum conhecido nosso. E quando perguntei a Roberto se ele havia ido ao shopping naquela tarde, ele disse que passou o dia todo no escritório, organizando relatórios. Comecei a sentir uma inquietação que nunca havia experimentado antes na vida. Era como se uma sombra tivesse se instalado dentro de casa, algo que eu não conseguia ver claramente, mas que estava sempre presente, mudando a temperatura dos ambientes, alterando o cheiro familiar dos cômodos. Nossos diálogos continuavam normais, mas eu começava a perceber pequenas hesitações nas respostas dele, pequenas inconsistências nas histórias que contava. Uma tarde de sexta-feira, Roberto me ligou para avisar que teria que fazer uma viagem de emergência para São Paulo, que um cliente importante havia solicitado uma reunião urgente para sábado de manhã. Disse que sairia ainda naquela tarde e voltaria no domingo à noite. Sua voz no telefone soava apressada, ansiosa, diferente do tom calmo que ele costumava usar quando me ligava do trabalho. Naquele final de semana, fiquei sozinha com meus pensamentos e uma sensação crescente de que algo importante estava me escapando. Arrumei a casa inteira, reorganizei armários, até limpei o sótão que não mexíamos há anos. Era minha forma de ocupar as mãos e tentar acalmar a mente, mas nada funcionava. Havia uma energia estranha no ar, como se a própria casa estivesse tentando me contar algo que eu ainda não estava pronta para ouvir. Domingo chegou com uma chuva fina e persistente que deixou o dia cinzento e melancólico. Roberto ligou pela manhã para dizer que tudo havia corrido bem na reunião, que fecharia um contrato importante e chegaria em casa por volta das 8 da noite. Sua voz soava alegre, animada, mas havia algo forçado nessa alegria, como se ele estivesse representando um papel. Passei a tarde toda preparando um jantar especial, tentando afastar os pensamentos negativos que insistiam em ocupar minha cabeça. Fiz seu prato preferido, organizei a mesa com capricho, até coloquei música ambiente para criar um clima romântico. Queria que fosse uma noite boa, queria me reconectar com meu marido, queria que essas sensações estranhas que vinham
me perturbando sumissem para sempre. Mas Roberto não chegou no horário combinado. 8 horas passaram, 9 horas, 10 horas. Dessa vez, quando liguei para o celular dele, nem sequer chamou. Foi direto para a caixa postal. Comecei a sentir uma ansiedade que nunca havia experimentado antes, uma mistura de preocupação e algo que eu ainda não queria admitir que era suspeita. 11 horas da noite e nada de Roberto. Liguei para Rosilene, minha irmã, apenas para ter alguém com quem conversar e aliviar a ansiedade. Ela tentou me tranquilizar, disse que talvez ele tivesse encontrado trânsito ou que o voo tivesse atrasado, mas sua voz também carregava uma preocupação que ela tentava disfarçar. Era quase meia-noite quando finalmente ouvi o som familiar do carro entrando na garagem. Corri até a janela e vi Roberto saindo do veículo, mas desta vez não havia dúvida. Algo estava muito errado. Ele olhava constantemente por sobre os ombros, verificava o celular a cada poucos segundos, seus movimentos eram apressados e nervosos. Quando entrou em casa, mal me cumprimentou, disse apenas que estava exausto e subiu direto para o banho. Naquela madrugada, enquanto ele dormia profundamente ao meu lado, fiquei acordada olhando para o teto, tentando juntar as peças de um quebra-cabeças que eu ainda não queria admitir que estava montando. O cheiro diferente, as mudanças no comportamento, as viagens mais frequentes, o celular que virou uma extensão do corpo dele. Tudo começava a formar um desenho que meu coração se recusava a reconhecer. Na segunda-feira seguinte, Roberto acordou mais cedo que o normal. Disse que tinha uma reunião importante e sairia antes das 7 da manhã. Tomou um banho caprichado, escolheu a roupa com mais cuidado que o usual, passou um perfume que eu não reconheci. Antes de sair, me deu um beijo na testa e disse que me amava. Suas palavras soaram sinceras, mas havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Depois que ele saiu, uma curiosidade que nunca havia sentido antes tomou conta de mim. Fui até o closet onde ele guardava suas roupas e comecei a procurar por... Na verdade, nem eu mesma sabia o que estava procurando. Apenas sentia que precisava entender o que estava acontecendo com o homem que eu achava conhecer tão bem. Foi então que encontrei, no bolso interno de um paletó que ele havia usado na última viagem, um comprovante de compra de uma loja de roupas masculinas. O valor era alto, muito mais do que ele costumava gastar consigo mesmo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a data. A compra havia sido feita numa terça-feira, dia em que ele disse ter passado o dia todo no escritório fazendo relatórios. Naquela mesma semana, comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Roberto havia trocado a marca do sabonete que usava há anos por um mais sofisticado. Suas unhas estavam sempre bem cuidadas, como se ele fizesse manicure regularmente. Até o jeito de pentear o cabelo havia mudado, mais moderno, mais jovem. Na quinta-feira, enquanto preparava o almoço, recebi uma ligação estranha. Uma voz masculina, jovem, perguntou por Roberto. Quando disse que ele não estava, a pessoa hesitou por alguns segundos antes de desligar sem se identificar. Aquilo me deixou inquieta o dia todo. Quando contei para Roberto à noite, ele disse que devia ser engano, que talvez fosse algum cliente que conseguiu nosso número por engano. O comportamento dele no trânsito também mudou. Roberto sempre foi um motorista cuidadoso, respeitoso, mas agora, quando saíamos juntos, ele ficava visivelmente nervoso se demorávamos muito em determinados lugares, principalmente perto do centro da cidade. Numa tarde de sábado, quando sugeri que almoçássemos naquele restaurante japonês cujo cartão eu havia encontrado, ele ficou visivelmente desconfortável e disse que não gostava de comida oriental. As conversas entre nós também começaram a mudar. Antes,
Roberto gostava de falar sobre o futuro, sobre nossos planos, sobre a aposentadoria que se aproximava. Agora ele evitava esses assuntos, mudava de conversa quando eu tocava no assunto. Quando eu falava sobre viajarmos juntos, sobre conhecermos lugares novos, ele sempre arrumava uma desculpa relacionada ao trabalho. Uma noite, acordei por volta das 2 da manhã e percebi que Roberto não estava na cama. Levantei-me e o encontrei na sala, sentado no sofá, mexendo no celular. A luz da tela iluminava seu rosto e eu pude ver uma expressão que nunca havia visto antes, uma mistura de ansiedade e algo que parecia culpa. Quando perguntei o que estava fazendo acordado, ele disse que não conseguia dormir, que estava preocupado com alguns problemas no trabalho, mas o que mais me intrigou foi perceber que ele estava sorrindo para o celular. Não era o sorriso que eu conhecia, aquele que ele me dava quando conversávamos. Era um sorriso diferente, mais jovem, mais íntimo. Quando me viu, ele rapidamente bloqueou a tela e disse que estava apenas verificando e-mails. Os fins de semana, que sempre foram nosso momento especial, começaram a ficar estranhos. Roberto parecia distante, como se estivesse fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Durante nossas caminhadas matinais no parque, ele verificava o celular constantemente. Na missa de domingo, percebi que ele não prestava atenção nas palavras do padre. Ficava olhando para o relógio, ansioso para ir embora. Foi numa dessas manhãs de domingo que aconteceu algo que me deixou completamente desconcertada. Estávamos voltando da igreja quando Roberto disse que precisava passar rapidamente no escritório para buscar uns documentos. Ofereci-me para acompanhá-lo, mas ele disse que seria coisa rápida, que eu poderia ficar em casa preparando o almoço. Algo no tom da voz dele, na pressa com que falou, me fez suspeitar. Depois que ele saiu, uma compulsão que eu nunca havia sentido tomou conta de mim. Peguei meu carro e fui até o escritório dele. O estacionamento estava vazio. O prédio parecia completamente deserto. O carro de Roberto não estava lá. Fiquei alguns minutos esperando, achando que talvez ele ainda estivesse chegando, mas nada. Voltei para casa com o coração apertado e uma certeza crescente de que meu marido estava mentindo para mim. Quando Roberto chegou em casa 1 hora depois, perguntei como tinha sido no Sonis escritório. Ele me contou detalhes sobre os documentos que havia buscado, sobre como o prédio estava vazio e silencioso no domingo. Sua história estava bem construída, convincente, mas eu sabia que era mentira. Pela primeira vez em 32 anos de casamento, meu marido havia me mentido diretamente nos olhos. Naquela tarde, enquanto ele assistia televisão na sala, me tranquei no banheiro e chorei silenciosamente. Lágrimas de confusão, de medo, de uma dor que eu ainda não conseguia nomear. Sentia como se estivesse perdendo o chão debaixo dos pés, como se tudo o que eu acreditava sobre minha vida estivesse se desfazendo lentamente. Na semana seguinte, as mentiras se tornaram mais frequentes e elaboradas. Roberto inventava compromissos de trabalho, reuniões que aconteciam em horários estranhos, clientes que precisavam ser atendidos em locais inusitados. Cada mentira era como uma pequena facada no meu coração, mas eu ainda não tinha coragem de confrontá-lo diretamente. Uma tarde de terça-feira, enquanto passava roupas, encontrei um papel amassado no bolso da calça jeans que ele havia usado no dia anterior. Era um cartão de estacionamento de um shopping que ficava do outro lado da cidade, longe do trajeto que ele normalmente fazia entre casa e trabalho. O horário marcado no cartão mostrava que ele havia ficado lá por mais de 3 horas, numa tarde em que disse ter passado o dia todo no escritório. Comecei a fazer anotações mentais de suas saídas, de seus horários, de suas desculpas. Não por desconfiança consciente, mas porque algo dentro de mim estava tentando me preparar para uma verdade que eu ainda não queria enxergar.
Era como se meu instinto de mulher estivesse 2 passos à frente da minha mente de esposa apaixonada. Roberto também começou a receber mais ligações sempre quando estava em casa. Mas agora, quando o telefone tocava, ele saía da sala para atender, sempre com a desculpa de que eram assuntos confidenciais do trabalho. Eu ouvia sua voz do outro lado da casa, mais baixa, mais íntima, com um tom que ele não usava quando falava comigo ou com nossos conhecidos. O pior de tudo era a solidão que comecei a sentir mesmo estando com ele. Roberto estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Nossas conversas ficaram superficiais. Nossos momentos íntimos se tornaram raros e mecânicos. Sentia como se estivesse casada com um fantasma, com a sombra do homem que eu havia amado por 3 décadas. Uma noite, acordei e percebi que ele estava sussurrando no telefone. O relógio marcava 2:30 da madrugada. Fiquei imóvel na cama, tentando escutar o que ele dizia, mas consegui captar apenas fragmentos. Também sinto sua falta. Amanhã não vai dar, ela não pode saber. Meu coração disparou de tal forma que achei que ele fosse acordar só com o barulho das batidas. Quando Roberto voltou para a cama, fingi estar dormindo. Ele deitou-se cuidadosamente ao meu lado, tentando não me acordar, mas eu conseguia sentir a tensão no seu corpo, a agitação na sua respiração. Ficamos ali, lado a lado, eu fingindo dormir e ele provavelmente fingindo que eu não havia escutado nada. Na manhã seguinte, Roberto estava diferente, mais carinhoso, mais atencioso, como se estivesse tentando compensar alguma coisa. Fez café para mim, coisa que não fazia há meses. Trouxe flores do jardim para colocar na mesa do café da manhã. Mas todos esses gestos pareciam carregados de culpa, como se ele estivesse pedindo perdão por algo que eu ainda não sabia que precisava perdoar. Foi nessa manhã que tomei uma decisão que nunca pensei que tomaria em toda a minha vida. Decidi seguir meu marido. Na quarta-feira seguinte, Roberto saiu para o trabalho como sempre, mas eu sabia que desta vez seria diferente. Esperei uns 20 minutos, peguei meu carro e fui atrás dele. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo dentro dos ouvidos. Minhas mãos tremiam no volante, minha respiração estava descompassada. Nunca havia feito nada parecido em toda a minha vida. Consegui localizar o carro dele no trânsito. Mantive uma distância segura. Roberto seguiu o caminho normal até o escritório. Estacionou no local de sempre. Fiquei ali, observando de longe, me sentindo como uma detetive amadora numa novela barata. Por 2 horas, nada aconteceu. Comecei a me sentir ridícula. Uma mulher de quase 60 anos espionando o próprio marido como uma adolescente ciumenta. Mas então, por volta das 10:30 da manhã, vi Roberto saindo do prédio. Ele olhou para os lados antes de entrar no carro, exatamente com aquela postura cautelosa que eu havia notado nas últimas semanas. Meu estômago se contraiu. Liguei o carro e continuei seguindo. Roberto dirigiu até um bairro que eu não conhecia bem. Uma área mais afastada do centro, com casas bonitas e ruas arborizadas. Parou em frente a uma casa de 2 andares, pintada de amarelo claro, com um jardim bem cuidado na frente. Era uma casa acolhedora, do tipo que qualquer família seria feliz em chamar de lar. Estacionei algumas casas adiante e fiquei observando. Roberto desceu do carro, mas não tocou a campainha. Ele tinha a chave. Abriu a porta da frente como se fosse a casa dele, como se pertencesse àquele lugar. Meu mundo desabou naquele instante. Meu marido tinha a chave de uma casa que eu nunca havia visto, numa rua onde nunca estivéramos juntos. Fiquei ali, parada por quase 1 hora, com o carro ligado, incapaz de tomar qualquer atitude. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Quem morava naquela casa? Por quanto tempo Roberto vinha vindo ali? Por que ele tinha uma chave? Seria uma amante? Seria algo que eu nem conseguia imaginar. Quando Roberto finalmente saiu da casa,
não estava sozinho. Um homem saiu com ele, mais jovem, talvez uns 40 e poucos anos, cabelos castanhos, alto, bonito. Eles conversavam animadamente na porta e vi algo que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Roberto tocou no rosto do homem com uma ternura que eu não via há anos. Era um gesto íntimo, carinhoso, completamente diferente da forma como ele me tocava ultimamente. Eles se despediram com um abraço longo, e pelo ângulo onde eu estava, pude ver que Roberto beijou o pescoço do homem antes de entrar no carro. Minhas lágrimas começaram a cair sem que eu percebesse. Não eram lágrimas de raiva, eram lágrimas de uma dor que eu nunca havia sentido antes. Uma dor que parecia rasgar algo dentro do meu peito. Voltei para casa num estado de choque total. Não conseguia processar o que havia visto, não conseguia dar nome àquilo. Durante 32 anos, eu havia sido casada com um homem que minha mente se recusava a completar a frase. Sentei-me na mesa da cozinha e fiquei ali, imóvel, até Roberto chegar para o almoço. Quando ele entrou em casa, sorridente, me cumprimentando normalmente, perguntando sobre o meu dia, senti uma raiva que nunca havia experimentado. Mas ao mesmo tempo, sentia pena dele, pena de mim, pena de nós dois. Como havíamos chegado àquele ponto? Como eu não havia percebido antes? Como ele conseguia me olhar nos olhos e agir como se nada tivesse acontecido? Durante o almoço, observei cada gesto, cada palavra, cada expressão do homem com quem eu dividia a cama há 3 décadas. Roberto comeu meu escondidinho de carne moída, elogiando como sempre fazia, contou sobre sua manhã no escritório com a mesma naturalidade de sempre, perguntou sobre meus planos para a tarde. Era como assistir a uma peça de teatro onde apenas um dos atores sabia que estava representando. À tarde, enquanto ele trabalhava no jardim, fiquei na janela da cozinha observando-o. Roberto aparava a grama com o mesmo cuidado de sempre. Regava as plantas, arrumava as ferramentas no lugar certo. Era o mesmo homem que eu havia visto na manhã daquele dia, tocando o rosto de outro homem com uma intimidade que me fez sentir como uma estranha na minha própria vida. Naquela noite, na cama, Roberto se aproximou de mim como não fazia há semanas. Suas carícias eram suaves, familiares, mas eu não conseguia parar de pensar nas mãos dele tocando outra pessoa. Quando ele me beijou, tudo o que eu conseguia imaginar eram os lábios dele no pescoço daquele homem. Fingi uma dor de cabeça e me afastei. Roberto pareceu decepcionado, mas não insisti. Na quinta-feira, não consegui seguir Roberto novamente. Fiquei em casa, limpando compulsivamente, tentando ocupar a mente com tarefas domésticas, mas nada funcionava. A imagem deles dois na porta da casa amarela não saía da minha cabeça. Passei o dia inteiro revivendo a cena, tentando entender o que havia visto, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Na sexta-feira, Roberto disse que faria outra viagem de trabalho, desta vez para o interior de São Paulo, ficaria fora até domingo. Sua despedida foi mais calorosa que o usual. Ele me abraçou forte, disse que me amava, que sentiria minha falta. Por um momento, quase acreditei que eu havia imaginado tudo, que aquela cena na Casa Amarela havia sido um delírio da minha mente cansada. Mas, quando Roberto saiu, em vez de sentir a solidão familiar dos fins de semana sozinha, senti um alívio estranho. Pela primeira vez em semanas, consegui respirar direito dentro da minha própria casa. Não tinha que fingir que estava tudo normal. Não, tinha que reprimir as perguntas que queimavam na minha garganta. Passei o sábado inteiro tentando decidir o que fazer com aquela informação terrível que carregava sozinha. Liguei para minha irmã, Rosilene, mas desligou antes que ela a atendesse. Como eu poderia contar para alguém algo que eu mesma não conseguia entender completamente? No domingo de manhã, fui sozinha à missa. Padre Antônio falou sobre perdão, sobre compreensão, sobre os desafios do casamento cristão.
Suas palavras pareciam direcionadas especificamente para mim, como se ele soubesse do inferno particular que eu estava vivendo. Chorei durante toda a missa, lágrimas silenciosas que os outros fiéis devem ter atribuído à emoção religiosa. Roberto ligou no domingo à tarde, como sempre fazia quando estava viajando. Sua voz soava alegre, descontraída. Contou sobre a cidade onde estava, sobre o hotel, sobre como os negócios estavam indo bem. Eu respondia com um monossílabo, tentando manter a voz normal, mas por dentro estava gritando 1000 perguntas que não tinha coragem de fazer. Domingo à noite, Roberto chegou em casa pontualmente como havia prometido. Trouxe um presente para mim, uma blusa bonita que havia comprado numa loja da cidade onde esteve. A blusa era do meu gosto, na cor que eu gostava, no tamanho certo. Roberto ainda me conhecia bem, ainda se importava o suficiente para escolher algo que me agradasse. Aquela semana foi uma das mais difíceis da minha vida. Convivia com Roberto normalmente durante o dia, mas à noite, quando ele dormia ao meu lado, eu ficava acordada olhando para o teto, pensando em como nossa vida havia se tornado uma mentira. Ou talvez sempre tivesse sido uma mentira, e eu é que havia sido ingênua demais para perceber. Na quarta-feira seguinte, Roberto anunciou que teria que sair mais cedo do trabalho para resolver alguns problemas com um cliente. Disse que talvez chegasse tarde em casa, que eu não precisava esperá-lo acordada. Suas palavras foram como um convite para que eu fizesse aquilo que meu coração não queria, mas que minha mente sabia ser necessário. Dessa vez, não hesitei. Às 5 da tarde, estava estacionada em frente ao escritório dele, esperando. Roberto saiu pontualmente às 5:30, dirigiu diretamente para a Casa Amarela. Dessa vez, fiquei mais próxima, arriscando ser vista, mas precisando entender melhor o que estava acontecendo na minha vida. Vi quando Roberto entrou na casa. Vi quando as cortinas da sala foram fechadas. Vi quando a luz do que parecia ser o quarto do segundo andar foi acesa. Fiquei ali até escurecer, até ver as sombras de 2 pessoas se movendo atrás das cortinas iluminadas. Não precisei ver mais nada para entender que meu casamento, minha vida, minha identidade como esposa havia chegado ao fim. Voltei para casa e, pela primeira vez em semanas, consegui jantar normalmente. Não porque estivesse bem, mas porque finalmente tinha certeza. A incerteza, a suspeita constante, era pior que a verdade dolorosa. Agora, eu sabia. Roberto não estava tendo apenas um caso extraconjugal. Roberto estava vivendo uma vida completamente diferente. Uma vida que não incluía a Maria Helena que eu havia sido por 32 anos. Quando Roberto chegou em casa, por volta das 10 da noite, eu estava assistindo televisão na sala como se fosse uma noite qualquer. Ele me cumprimentou, disse que o problema com o cliente havia demorado mais que o esperado, perguntou se eu havia jantado. Respondi que sim, que havia guardado um prato para ele na geladeira. Enquanto Roberto esquentava a comida no micro-ondas, fiquei observando-o da mesa da sala. Era o mesmo homem que eu havia escolhido para dividir minha vida. O mesmo homem que me fez sentir protegida e amada por 3 décadas. Mas agora ele parecia um estranho, alguém que eu achava conhecer, mas que na verdade nunca conheci de verdade. Naquela noite, deitados na mesma cama de sempre, lado a lado, como havíamos feito por milhares de noites, eu tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo naquela mentira. Não podia continuar fingindo que não sabia. Não podia continuar sendo cúmplice da minha própria traição. Na quinta-feira de manhã, quando Roberto se preparava para sair, respirei fundo e disse as palavras que havia ensaiado a noite toda. Roberto, precisamos conversar hoje à noite. É importante. Ele parou de ajustar a gravata e me olhou pelo espelho do quarto. Vi algo passar pelos olhos dele, uma mistura de surpresa e algo que parecia medo. Sobre o que, amor? Ele perguntou, tentando manter o tom casual.
mas eu percebi a tensão na voz, sobre nós, sobre nossa vida, sobre algumas coisas que não estão fazendo sentido para mim. Roberto terminou de se arrumar em silêncio, me deu um beijo na bochecha mais demorado que o usual e disse que chegaria cedo em casa para conversarmos. Depois que ele saiu, fiquei sentada na beirada da cama por quase 1 hora, tentando encontrar forças para enfrentar o que estava por vir. Passei o dia inteiro preparando mentalmente o que diria, como abordaria o assunto, como confrontaria o homem que eu amava com a descoberta que estava destroçando minha alma. Limpei a casa inteira, cozinhei sua comida preferida, arrumei tudo como se fosse um dia normal. Era minha forma de manter as mãos ocupadas enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Roberto chegou em casa às 6h30, pontualmente, como havia prometido. Jantamos fazendo conversa fiada sobre o tempo, sobre os vizinhos, sobre coisas banais que pareciam absurdas diante do que estava prestes a acontecer. Percebi que ele também estava nervoso. Comia devagar, verificava o relógio constantemente, como se quisesse adiar o inevitável. Depois do jantar, sentamo-nos na sala. Roberto escolheu a poltrona individual, não o sofá onde costumávamos sentar juntos. Esse pequeno detalhe foi como uma confirmação de que ele sabia que nossa conversa mudaria tudo entre nós. Então, ele disse, tentando soar tranquilo, sobre o que você queria falar. Olhei para aquele homem que havia sido minha vida inteira por 3 décadas, tentando encontrar o Roberto que eu conhecia no estranho que ele havia se tornado. Você está tendo um caso. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação que saiu da minha boca com mais firmeza do que eu esperava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou imóvel na poltrona, como se as palavras tivessem o congelado no lugar. Vi quando a cor sumiu do rosto dele. Vi quando suas mãos começaram a tremer levemente. Maria Helena, do que você está falando? Ele tentou negar, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Eu vi você na casa amarela da Rua das Acácias. Eu vi você com ele. Roberto fechou os olhos como se tivesse levado um tiro. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Como você, quando você... Isso não importa, interrompi. O que importa é que durante todos esses anos você tem vivido uma mentira. Nós temos vivido uma mentira. Ele se levantou da poltrona e começou a andar de um lado para o outro da sala, passando as mãos pelos cabelos, claramente desesperado. Maria Helena, você não entende. Não é o que você está pensando. Então me explique, disse, tentando manter a voz firme. Me explique por que meu marido tem a chave da casa de outro homem. Me explique por que você o beija com mais carinho do que me toca há meses. Roberto parou de andar e me encarou. Suas lágrimas agora caíam livremente. Eu nunca quis que você descobrisse assim. Eu nunca quis machucá-la. Mas você me machucou. Todos os dias, há meses. Você tem me machucado com cada mentira, com cada desculpa inventada, com cada noite que você ficava pensando nele enquanto estava deitado ao meu lado. Ele se sentou no chão, ali mesmo no meio da sala, e começou a chorar como eu nunca o havia visto chorar. Eu tentei, Maria. Helena, Deus sabe como eu tentei ser o marido que você merecia. Tentei ser o homem que todo mundo esperava que eu fosse. E quem você realmente é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Roberto levantou o rosto molhado de lágrimas e me olhou com uma honestidade que eu não via há muito tempo. Eu sou um homem que sempre soube que era diferente, que sempre lutou contra isso, que se casou com a mulher mais maravilhosa do mundo, achando que isso faria a diferença desaparecer. Mas não fez, nunca fez. As palavras dele foram como lâminas no meu coração, mas ao mesmo tempo trouxeram um estranho alívio. Finalmente, depois de meses de suspeitas e incertezas, eu estava ouvindo a verdade. Há quanto tempo? Perguntei. Sempre. Ele respondeu sem hesitar. Desde antes de nos conhecermos.
mas eu achava que conseguiria viver sem isso, que meu amor por você seria suficiente para me fazer feliz sendo quem eu não sou. E não foi? Não, ele sussurrou. Não, foi. Ficamos ali em silêncio por muito tempo. Eu no sofá, ele no chão da sala. Dois estranhos que haviam dividido uma vida inteira baseada numa mentira que ambos acreditávamos ser amor verdadeiro. E ele? Quem é ele? Perguntei finalmente. Roberto respirou fundo antes de responder. Carlos. Ele tem 43 anos, é professor de história. Nos conhecemos numa conferência sobre educação há 2 anos. Ele me fez lembrar de quem eu realmente sou. Você o ama? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse impedi-la. Roberto me olhou com uma expressão de dor e honestidade absoluta. Sim, ele disse. Eu o amo de uma forma que nunca pensei que fosse possível amar alguém. Essas palavras deveriam ter me destroçado, mas ao contrário, me trouxeram uma clareza estranha. Durante todos aqueles meses, eu havia sentido que estava perdendo meu marido para outra mulher. Descobrir que estava perdendo-o para outra vida inteira, para uma versão de si mesmo que ele havia reprimido por décadas, mudava tudo. E agora? Perguntei. Roberto se levantou do chão e veio sentar-se na ponta do sofá, mantendo distância, mas mais próximo do que esteve durante toda a nossa conversa. Agora eu não sei, ele disse. Eu não quero perdê-la, Maria Helena. Você foi minha âncora por todos esses anos, minha melhor amiga, minha família, mas também não posso mais viver mentindo para você, mentindo para mim mesmo. Passei os dias seguintes numa espécie de transe. Roberto dormiu no quarto de hóspede, respeitando o espaço que eu precisava para processar tudo o que havia descoberto. Ele não saiu de casa além do trabalho, não fez mais viagens misteriosas, não recebeu ligações sussurrantes de madrugada. Era como se, uma vez exposto, ele tivesse decidido ser completamente transparente. Conversei longas horas com minha irmã Rosilene, que ouviu tudo sem julgamentos, apenas me oferecendo o ombro para chorar e os ouvidos para desabafar. Não é culpa de ninguém, ela dizia. Às vezes as pessoas se casam com as melhores intenções, mas descobrem coisas sobre si mesmas que não sabiam. Na semana seguinte, Roberto e eu tivemos várias conversas, dolorosas, honestas, necessárias. Ele me contou sobre sua infância, sobre como sempre se sentiu diferente, sobre como a pressão social e familiar o levou a acreditar que casamento e família tradicional eram a única forma de ser feliz e aceito. Eu realmente te amei, Maria Helena. Ele me disse numa dessas conversas. Ainda amo. Mas é um amor diferente do que você merece ter. É um amor de amigo, de companheiro, não de marido. Aos poucos, fui entendendo que nossa separação não era sobre falha ou culpa. Era sobre honestidade, sobre dar a ambos a chance de viver nossas verdades, por mais doloroso que fosse. A decisão final não foi dramática como imaginei que seria. Numa tarde tranquila, sentados na varanda que Roberto havia construído com suas próprias mãos anos atrás, concordamos que nos separaríamos, não por raiva, não por vingança, mas por amor, amor próprio e amor um pelo outro. Você vai ficar bem? Ele perguntou segurando minha mão pela primeira vez desde a descoberta. Vou, respondi. E pela primeira vez em meses, senti que era verdade. E você também vai. Roberto se mudou para a Casa Amarela 2 semanas depois. Conheci Carlos no dia em que eles vieram buscar as últimas coisas. Ele era gentil, educado, claramente constrangido pela situação. Mas, quando vi como ele olhava para Roberto, entendi que meu ex-marido havia encontrado algo que eu nunca poderia dar a ele: a liberdade de ser quem realmente era. Hoje, quase 5 anos depois, posso dizer que aquela descoberta terrível foi também uma libertação. Aprendi que amar alguém às vezes significa deixá-lo ir. Aprendi que uma vida autêntica, mesmo que dolorosa, é melhor que uma vida confortável baseada em mentira. Roberto e eu mantemos contato,
Não somos amigos íntimos, mas nos respeitamos. Ele está feliz de uma forma que eu nunca ouvi durante nosso casamento, e isso me traz uma paz estranha. Carlos se tornou parte da vida dele de forma completa, e eles construíram algo que é genuíno. Quanto a mim, estou reconstruindo minha vida aos 63 anos. Voltei a estudar, fiz novos amigos, redescobri hobbies que havia abandonado durante o casamento. Não estou procurando outro relacionamento. Talvez isso aconteça, talvez não. O importante é que agora sei quem sou quando não estou sendo a esposa de alguém. Para vocês que estão me ouvindo, que talvez estejam passando por algo parecido, quero deixar uma mensagem. A verdade sempre é melhor que a mentira, por mais dolorosa que seja. Não tenham medo de enfrentar a realidade, por mais que ela seja diferente do que vocês imaginavam. Às vezes, o amor verdadeiro é ter coragem de deixar ir. Às vezes, recomeçar aos 60 anos é a coisa mais corajosa que podemos fazer. E às vezes, descobrir que nossa vida foi uma mentira é o primeiro passo para finalmente começar a viver nossa verdade. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Deixe seu like se esta história tocou seu coração de alguma forma. Se inscreva no canal para mais histórias reais como esta e me conte nos comentários de que cidade você está assistindo. Sua companhia fez toda a diferença para mim hoje. E lembrem-se, não importa a idade que tenham, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher a verdade. Nunca é tarde demais para ser feliz. Um abraço de quem aprendeu que às vezes o final de uma história é apenas o começo de outra muito melhor. Até a próxima.